Muito bem. Forma. Gente, forma, via de regra, nós temos duas: madeira serrada e compensado de madeira. Quando é que se utiliza um, quando é que se utiliza o outro? Quando você vai sumir com a estrutura, como assim sumir com a estrutura? Ela não vai ficar aparente, você vai lançar o tijolo e depois você vai rebocar, né? Passar o reboco por cima. Você não precisa de um acabamento muito perfeitinho. Então, você compra o mais barato, que é a tábua de pinos de madeira serrada, com 30 de largura, por 3 metros de comprimento. E na obra você serra ela conforme for preciso. Eu vou falar já já do escoramento de forma para laje. Você vai ter que serrar a laje de 30 na via de regra, ou então uma. É... E quando é que você usa o madeirite? Por que o madeirite? Porque o madeirite tem um preço razoável e a face dele é lisa. Então, quer dizer que você dá um acabamento liso para esse pilar, para essa viga. Vocês viram lá o projeto que eu mostrei para vocês há pouco da Casa da Mulher Paulista. Os pilares são visíveis, são aparentes. Então, lá foi feito, as vigas são aparentes. Lá foi feito com madeirite, como que é a madeira compensada, o madeirite, como forma, tá? E aí, quais são as preocupações se tomar em qualquer uma das formas, gente? Nível, alinhamento e prumo. Nível, alinhamento, prumo. Palavras mágicas para parede, palavras mágicas para forma. Gente, engenheiro que não sabe usar um prumo, que não sabe usar um nível, seja a laser, seja de mão, seja de bolha, e não sabe correr uma linha, tá vacilando, hein? Não vacila, vacilão. Vai para o estágio, presta atenção, não quer tá com vergonha de falar que não dá conta, presta atenção no pedreiro fazer. Senta lá do lado dele, finge que você está mexendo com o projeto, não faz nada e fica só de olho, ele correr a linha para subir. Se tiver subindo a alvenaria, ele vai correr linha fiada por fiada. Ah, esquadro também. Presta atenção como é que ele tira esquadro na primeira fiada, tá? Vamos aprender com quem sabe. Então, isso daí. E, gente, bater prumo em parede não é feio, não. Acabou o dia do cara, bate prumo na parede, tá? Por quê? Porque você evita de jogar uma parede inteira no chão. Você consegue prever com antecipadamente antes do problema ser maior. Pô, te falou lá na primeira aula. Resolver os erros, quanto mais próximos dele, mais fácil de resolver, sem ônus financeiro. Você espera um cara na empreitada, você fala, eu empreitei essa mão de obra dessa alvenaria, está empreitado. O problema é dele se estiver errado. Aí você não confere o prumo, o cara também leva daquele jeito, daquele profissionalismo extremo. Na hora que você vai ver, a forma está pronta, a carpintaria está pronta, que você bate o prumo e fala, pô, não, sai fora. Essa parede está abrindo. Olha o ângulo que ela fechou lá, não tem 90 nunca. Tá fora de prumo, fora de alinhamento. Pode arrancar e jogar no chão. Você vai brigar com o empreiteiro, você vai ter atraso de obra. O custo, mesmo se não for seu, você vai ter problema com esse cara para ele pagar tijolo que jogou fora. Normalmente, via de regra, você vai combinar, então o prejuízo é dividido, ele faz de novo, só que você paga o cimento e o tijolo. Nunca é bom. Então, se você vê com 4 fiadas, com 5, 6, com 1,5 m de parede, vamos lá, o que sobe por dia, se você vê 1,5 m de parede, é mais fácil você jogar no chão do que você esperar a forma estar pronta. É o que. Isso, igual checar o reboco também, né? É muito importante isso. Forma, gente. Essas são as preocupações que você tem que ter com forma, tá? As gravatas da forma, que são os fechamentos. Quando você tem um lançamento muito alto de concreto, quando você tem um elemento muito grande, por exemplo. Eu tive uma obra que eu fiz, que eu projetei, que eu fiz, em que era uma casa de 2 pavimentos, normal, só que o paredão da frente ele tinha 10 metros de altura. E na frente dessa edificação saíam 3 vigas. Essa casa, inclusive, é da gerente, da coordenadora geral da UEAD da Unior. Saíam 3 vigas
de 1 metro só de viga, e elas viravam para baixo, viravam um pilar. Para fazer o quê? Um pórticozinho, um detalhe. 3 vigas em um detalhe. Do ponto de vista estrutural, isso assim é mais fácil do que, sei lá, mais fácil do que algo, mais fácil que fritar ovo. E agora, para execução, você tem que encher isso com janela, né? Porque você não pode lançar um concreto com uma altura maior que 3 metros, senão você vai desagregar esse concreto, né? Então, foi feito janelas. Só que mesmo assim, foi feito janela de 3 em 3 metros. Foram 2 janelas, uma aqui, uma para encher a viga, lá em cima. Ah, e eu falei com o carpinteiro, avisei, eu era só administrador de obra, eu lembro perfeitamente. Falei, essa forma não aguenta, cara. Vamos fazer mais gravata. Gravata é um enrijecimento que você faz em volta da forma. Vamos fazer mais gravata, vamos fazer mais gravatinha. Não, porque eu garanto, não, porque eu garanto, não, porque eu garanto. Carpinteiro é gente boa, Rodrigo. Não, porque eu garanto, não, porque eu garanto. Falei com o Célio, que era o empreiteiro. Falei, Célio, isso aqui não vai dar certo. Não, não, porque se ele garante, está tudo certo. Pergunta se não abriu. Para concretar, já ficou sem graça, você me desculpa, doutor. Aí foi lá e fechou, vou parar, vou fechar. Ficou uma bosta. Retorceu, ficou uma bosta. Vocês desculpa o termo, mas foi o termo que eu usei na obra. Ficou uma bosta. Tirou a forma. Problema dele. O que eu fiz? Vai na esmerilhadeira, você vai tirar a quina, você vai tirar essa torção, vai juntar na argamassa e vai regularizar isso. Gastaram uma grana, gastaram hora, tempo, como é que se virou os dois, eu não sei. Mas eu vi na hora e falei, quiseram fazer por conta deles, pode ir lá que os portos estão certinho. Aí eu fui enjoado mesmo. Aí consertou na argamassa, passou esmerilhadeira, ficou mais grosso que o arquiteta queria. Engrossou. Mas eu duvido que ela foi lá bater trena. Duvido que ela bateu treina lá, para ver que tinha 5 centímetros a mais do que ela pediu, em cada uma das dimensões. Porque ficou 2,5 mais ou menos, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5. Então, fica essa a dica com relação à forma. Uma questão específica que eu quero dar à luz aqui, em questões de forma, é forma para laje, tá? Lembrar o seguinte, deixa eu fazer um negócio aqui. Nós temos uma viga normal, em que a laje se apoia na parte de cima da viga, e tem uma viga invertida, que a laje entra na parte de baixo da viga. E o correto, tá? Não é que é o correto. O mais aconselhável é que você concrete laje e viga junto, que você engaste a laje na viga, para essa viga poder se comportar como uma viga T. Vocês já estudaram em concreto armado. Então, para isso, eu vou mostrar. Eu vi um vídeo no YouTube. É que esse perfil que eu estou usando é o perfil da Uniurb, então o YouTube é pago. Eu odeio usar o YouTube aqui porque fica cheio de propaganda. O YouTube é pago, o YouTube não é pago. O meu eu consigo ver vídeos sem propaganda. Aí vocês vão me desculpar porque vai ter que ter propaganda aqui. Mas deixa eu colocar aqui forma. Deixa eu ver se eu pego o mesmo vídeo que eu vi, que é rapidinho. Forma. Oxe, não trava não, meu. Não trava não, mano. Trava então bem. Forma para laje, treliçada, entrar, engaste na viga, engaste, acho que foi assim que eu busquei. Engaste na viga. Estou buscando palavra-chave aqui, nossa, peraí. Ó, esse daqui é um, peraí, esse daqui é um, deixa eu pausar aqui, dividir a tela com vocês. O áudio do vídeo e nada é a mesma coisa, né? Mas tudo bem. Deixa eu até tirar o som aqui. Ó, tá vendo? A forma foi cortada, a armadura sobra. Para quê? Para você entrar
com a viga dentro dessa laje. Esse é o correto, tá? A forma, essa é uma forma de madeira serrada, menor do que a armadura da viga. Se a viga é de 50, a forma tem que ter os 10 centímetros ou 12 de sobra para que a sapatinha entre aqui. Então, essa é a viga convencional que a laje entra por cima dela. Poxa, meu Deus. Eu tinha um outro vídeo que eu achei massa, o cara falando Aqui, ele fala, eu não gosto, não, nossa senhora, junta de dilatação. Mas olha o que aconteceu aqui. Concretaram a viga antes da laje, só que concretaram meia altura de viga. E aí, então, vai dar para a laje entrar lá e fazer outro concreto. O que é a minha observação com o engenheiro que fala que ele comeu bola nisso aí? Eu não vou comentar também, não vou ficar entrando para comentar o assunto do cara. Mas isso daí vai formar uma junta fria, né? Foram duas concretagens. Se ele já desinformou na lateral, ele está com pelo menos uns 7 dias. Ele está escorado ainda, ele não deu 28, mas ele está pelo menos com 7 dias com essas vigas. Ele vai ter 7 dias de diferença entre uma concretagem uma e a concretagem da outra. A viga vai realmente trabalhar como viga T? Vai, porque o estribo vai transferir força da onde ligou essa viga para a parte de baixo. O estribo faz essa ligação de esforço. Mas vai ter uma junta fria aí. Eu concretaria tudo ao mesmo tempo, conforme vocês viram lá naquele primeiro vídeo. Põe a forma, põe as lajes, e depois que pôs a forma, pôs a laje, aí concreta é tudo junto e misturado, hein? E tem muito cara em laje que quer que você faça do jeito e carpinteiro, que quer que você coloque a laje por cima da viga. Não cometam esse erro. Eu vou de novo mostrar um negócio óbvio aqui, ó. Aqui está o estribo, aqui está o negativo, aqui está o positivo. Quando você entra com a armadura da laje aqui dentro, você concreta tudo junto, aqui está a treliça da laje, aqui você vai concretar tudo junto, aqui você vai formar a capa, aqui você forma a viga. O que acontece? Qualquer esforço que aconteça na laje, aqui você vai ter o negativo da laje passando no rumo do estribo, ele pega e puxa a viga consigo, por quê? Porque se essa laje tender a levantar, ó, se por algum esforço ela tender a levantar, o estribo vai puxar a viga junto. Se essa laje quiser selar, o estribo vai trabalhar com a viga junto. Quando você tem só o apoio, você fez lá a viga e concretou, aqui está o estribo aqui dentro, e vem a laje, põe ela aqui em cima, e vem e faz uma capa de concreto aqui, por mais que você passe um negativo, essa viga só transfere, essa laje só transfere esforço de um lado para o outro. Se ela tiver um esforço de levantamento, gente, como se eu tivesse boteco, né? Pessoal, aqui, essa ligação aqui, o concreto tem uma baixa resistência à tração. Essa resistência à tração direta é igual a 0,3 vezes 0,7, né? Vamos colocar a coeficiente de minoração, vezes 1,4, vezes a resistência, o FCK ao quadrado e a raiz cúbica disso. Isso daqui vai dar aproximadamente 1/5 da resistência à compressão. Ou seja, isso aqui vai abrir, ué. Abrir, eles não vão trabalhar juntos. Então, essa é a dica. E como é que faz quando a viga é invertida? Ó, esse cara mostra interessante o espaçamento, ó. Ele está subindo, ele pôs uma tabuazinha aqui, mas ele está falando que ele vai colocar um espaçador que ele vai subir 3 centímetros. Para quê? Essa é uma viga invertida, ó. Para que o vergalhão da sapata, ó, olha lá ele mostrando, o vergalhão da sapatinha da laje fique alinhada com o positivo da viga, tá? Então, o cobrimento da parte de baixo da laje vai ser um cobrimento para os dois, tá? Deixa eu ver, tem um outro vídeo. Aqui já é com a forma.
ela pronta. Lá vocês viram com a armadura exposta. Aqui vocês estão vendo como é que fica com a forma. A forma tem que ficar elevada, perceberam? Ó, claro, né, que a forma elevou. Ela elevou quanto? A altura da treliça que ela entrou aqui dentro. Por isso que quando concretaram, o que acontece com o concreto? Ele desce, ele vaza. Só que fique tranquilo. O concreto tem uma viscosidade muito alta. Ele não é água que ele vai vazar eternamente. Ele vai achar o ângulo de equilíbrio dele, que é perto dos 45 graus, ou seja, o que tem de abertura vai ter de comprimento. Ali ele vai se equilibrar e pronto. Ele vai parar de vazar. Ele mesmo estanca. O concreto não vaza. Não tem essa fluidez, não tem essa viscosidade. Certo? Hã? Comentário do Leandro. Estranho. Caso ele tire os escoramentos da viga antes de concretar a laje, o comportamento das vigas vão trabalhar de forma incorreta. Vai ter a compressão no negativo sendo recebido somente nas ferragens. É por isso, exatamente. É por isso que você não pode soltar aqueles apoios. Você não pode soltar. Por quê? O que vai acontecer? Não é que vai trabalhar só na ferragem. A ferragem vai ser comprimida, mas ela vai ser insuficiente. Então, o que vai acontecer? A viga que era para ter 50, na verdade, ela vai ter quanto? O 50 menos a espessura da laje. E vai redistribuir esses esforços aqui dentro. Então, quem vai resistir ainda é o concreto. Só que a profundidade da linha neutra mudou. Então, né? Como ela não está com toda a sua carga de trabalho, porque ali em cima ainda vai parede, vai peso de laje, vai os etc., ela vai suportar. Mas não é o aço que está comprimindo sozinha. A profundidade da linha neutra ela vai procurar o concreto. A viga diminui de tamanho, tá? É isso que acontece. Por que eu estou falando? Porque em ponte, quando você faz pré-laje, é assim. Aí sim você concreta parte e deixa a parte para cima. E aí a viga ela trabalha menor e depois ela vira uma viga maior. Quando é que você precisa dela maior, que é quando você libera o carregamento. Já vi tirando escoramentos quando concretam ela dessa forma, o professor depois fazem a laje. Tirando escoramento antes e depois fazem a laje concreta, né? É essa questão. Ela trabalhou como uma viga menor, depois ela vira uma viga maior. Tá? Mesmo tendo junta de dilatação, ela ainda é uma viga só, porque eu tenho os estribos distribuindo esforço do concreto novo para o concreto velho. Bom, abertura comentários agora para a forma. Encerrei meu comentário sobre forma. Alguém quer falar sobre forma? Não? Então vamos para finalizar o último assunto, telhados. Coberturas e telhados. Bom, coberturas, existem várias, né, gente? Existem as lajes impermeabilizadas, quando você não quer usar telhado. Muita atenção com impermeabilização, mas muita atenção. Muita atenção. Impermeabilização é sempre um problema, é sempre problemático. Então, assim, sou arquiteto, isso é uma aula que eu falo muito mais na arquitetura do que aqui, mas saibam que para dar errado custa pouquíssima coisa. Às vezes você tem um ralinho, então um negocinho rasga ali a manta e aí vai entrar. E aí, laje impermeabilizada, não dá para impermeabilizar igual impermeabiliza baldrame só no Neutrol, não, hein? Tem que impermeabilizar com a manta, queimada mesmo. A união dela tem que ser queimada no maçarico. Manta asfáltica. E com bons profissionais. E muito cuidado para não rasgar essa manta, porque se rasgar entra água mesmo. O que mais que tem? A laje impermeabilizada também tem eu acho muito bonito, mas fica caro e tem que ser muito bem feito, que é o chamado telhado verde, né? Telhado verde é uma laje impermeabilizada com plantas, né? E você dá uma determinada, igual laje impermeabilizada, você dá uma queda para sair, né? E essa queda, ou você joga o tubo para fora, ou então você tem que fazer um shaft, alguma coisa desse tipo, e aí você planta um jardim, e esse jardim ajuda a diminuir a voracidade que a água bate na laje. Né? Essa planta resiste, ela vem mais calminha, ela sai mais calminha. Então, a impermeabilização mais jardim, desde que esse jardim seja muito bem controlado com vasos, para que raiz de planta não venha rasgar a impermeabilização. Ecologicamente correto, muito bonito. Você tem um ecossistema em cima da sua casa, é maravilhoso. Eu vi um programa outro dia, eu assistindo ali nos domingos fuçando na TV, o Home Health,
em que estava passando algumas casas, era um programa com arquitetos mostrando umas casas no Brasil. Mostraram uma casa, um arquiteto fez uma casa em São Paulo, num terreno acidentado, em que tinha um prédio do lado com dificuldade de iluminação. O cara pensou num telhado. A casa ficou tão espetacular que é assim, invejável, tem que bater palma para o negócio daqui. E o telhado, solução telhado verde. E ele fala um negócio muito bonito. Ele fala assim: o meu telhado tem um bioma aí. E tem mesmo. E tinha uma árvore e ele respeitou a casa dele, fez o contorno na árvore. Foi a coisa mais linda, a casa mais bonita. Essas mansões, esses mau gostos. E o Donizete é arquiteto, está formando em arquitetura. Aqui deve ter mais gente, então eu falo isso com toda tranquilidade. Essas casas, esses mau gostos, desses greco-goianos aí, essas casas desses sertanejos, isso não tem jeito de ser mais brega. Aliás, porque não tem jeito de ser mais brega que cantor sertanejo universitário, né? Eles estão o grau do brega que eles chegaram assim é um negócio, né? Essa é a minha opinião. Se vocês pensarem diferente, problema de vocês também. É, não tem jeito de ser mais brega que isso. Mais brega casa caixote. Gente, casa caixote. Hoje virou um negócio de fazer caixote plantibanda. Eu entendo que é mais barato. O que você economiza no telhado, você gasta com calha e ainda sobra. Você economiza de madeiramento, caixote, você faz pontalete, você faz tudo com caibro. Enquanto no telhado aparente, você precisa de vigota, às vezes você precisa de tesoura, precisa de uma série de coisas, né? Os madeiramentos muito mais grossos. Enfim, isso vai do arquiteto, então a gente não precisa discutir muito isso, vai ser o arquiteto que vai definir, mas, além do telhado verde, dessas coberturas de laje impermeabilizada, nós temos o telhado. E aí, esse telhado, nós temos o telhado com telhas de barro, e aí nós temos a afinada telha francesa, ou antiga telha plan, a telha chata, né? A afinada francesa, nós temos a romana, nós temos a portuguesa, nós temos a americana. Me falhou alguma telha. O que eu quero dizer para vocês com relação a isso? Verifiquem depois catálogos, qual que vocês acham que é a melhor cobertura dessas telhas de barro. Eu gosto muito do encaixe da telha americana. Eu acho que ela se encaixa muito bem, é uma telha bonita, com encaixe bonito. Eu gosto da romana, que em casa é a romana. Então, vamos mostrar as telhas para vocês? Ó, o encaixe da americana eu acho muito bom. A portuguesa, muito parecida com a americana. A italiana, a romana e a afinada francesa. E tem a capa bica, que é essa capa paulista, tá? Que é um acabamento, mas tem uma telha que ela vem para baixo e outra para cima, assim, chamada capa bica. Cumieiras, espigão, tem mais tipos de telha, mas esse aqui é o principal. Tá bom? E aí, aqui que eu quero mostrar um negócio para vocês. Você pega um cliente, olhando nos olhos de vocês, você pega um cliente e ele fala, queria trocar essa telha, e você fala, beleza, vamos trocar essa telha. E quanto fica? Aí você vai lá e faz sua conta, eu preciso aqui. Você pergunta, cliente, nota fiscal? Ele fala, não. Você fala, beleza. Eu preciso aqui de 2 serventes em um dia desse, aí você faz lá. Quanto que é o dia de servente? O dia de servente está 130, mas eu vou colocar 200, porque vai que eu não acho, por 200 qualquer um vem. 400 contos. Eu vou precisar de um pedreiro para coordenar esses caras, em mais 2 dias sobe tudo. Então, um pedreiro, 3 serventes, pedreiro 2 dias. Então, 200 vezes 2 vezes 2. Nós temos aqui 400, 800, servente.
mais 2 dias de pedreira, vou colocar mais 400, deu 1.200. Vou ter que alugar um andaime, vou colocar o aluguel desse andaime, vou gastar R$ 200 de andaime. Vou precisar de umas tábuas para subir e colocar no andaime, vou gastar mais R$ 150 de tábua. Mas eu vou precisar, hein? Aí não está ligando para segurança, né? Não precisa de linha de vida, não precisa nada disso, é tudo é tudo na fé e na religião. Né? Bota uma Bíblia pequena no bolso de cada um, né? E sobe. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Pois seu custo, eu quero ganhar aqui 4 dias, eu acho que R$ 2.000 para mim tá bom. Ó, ficou em 4.000, vou te cobrar, ficou em 5.000, sou seu amigo, vou te cobrar 4.500. Ah, fechou, faz aí 4.500. Esqueceu de pensar no cara que vai descarregar o caminhão, né? Pensar nisso. Mas aí tá dentro do servente, o servente descarrega. Aí tem um negócio chamado galga. Galga é a distância entre as ripas. Ripas de telhado. Oxi. Isso é ripa. Aí você pega um cara que tem uma telha francesa, que ele já não acha mais para substituir, é só em lugares mesmo de específico para telha antiga. O cara tem uma francesa, ele quer substituir por uma italiana. A galga da francesa é 31,2 mínima. A galga da americana é 36,3. Vai caber uma na outra? Vai caber? Vai não. Vai não, neném. Esse telhado não vai encaixar. Você vai encaixar a forceps, a primeira fileira, a segunda vai levantar. Então, assim, muito cuidado. Muito cuidado com o Donizete falou do telhado verde da casa plana do estúdio M4, 24, 27. Não é esse que eu falei, mas depois eu vou olhar, tá? E o cálculo para uma laje de telhado jardim? Perguntou a Abílio. Abílio, peso próprio da laje, certo? Peso próprio da laje. Peso do solo, 1.800 kg por metro cúbico de solo. Pode pôr uns 5 centímetros de solo. Peso de vegetação e peso de utilização. Então, eu poria solo, poria o peso próprio da laje, poria mais 100 quilos de vegetação por metro quadrado, mais o peso das pessoas andando lá em cima, mais uma laje de 150 quilos. Então, 150 mais 100, mais o peso próprio que vai girar em torno de uns 200 quilos por metro quadrado, mais o peso da terra, 5 centímetros a 1.800, dá metade, dá 900 quilos, 90 quilos por metro quadrado. Então, 90, eu já esqueci, 90 mais 200 o peso próprio, 290, 290 mais 100 da vegetação, 390, 390 mais alguma coisa que eu falei que eu já esqueci, é mais ou menos isso daí que vai ser o peso próprio, o peso em cima dela. Tá muito fácil, né? Porque eu estou raciocinando em outra coisa, te dando essa resposta, mas é muito simples. Vou responder decentemente, né? Peso do revestimento inferior, peso da laje, peso do solo, uma sobrecarga de 100 quilos pela vegetação, mais o peso de utilização. Então, o peso do reboco aí vai dar uns 30 quilos por metro quadrado, considerar um reboco de 2 centímetros. O peso da laje, uns 200 quilos por metro quadrado. O peso do solo, 90 quilos por metro quadrado. Os 100 quilos que eu coloquei de vegetação e a utilização 250. Na verdade, utilização não, 250 quilos porque é solar. Então, 250, 350 com 90, 350 com 90, 440, com 200, 640, com 30, 670 quilos por metro quadrado, que dá 6,7 kN por metro quadrado. Pronto, está aí a carga. Não é muito difícil, não. Tá? Muito bem. Outra coisa, voltando a telhado. Inclinação. Se atentem à inclinação. Inclinação mínima de
De quanto? Telha de barro? 30%. 30%. E aí, o que mais nós temos de telha, gente? Fibrocimento, termoacústica e zinco. Ambas pedem 10% de inclinação, entre 5% e 10%. Fechou? Já estouramos nosso tempo, parte 2. Estouramos nosso tempo, parte 2. Quero abrir para perguntas e depois vou dar a aula por encerrada. Perguntas? Não? Então, aqui, assim foi a nossa aula de práticas construtivas, prática laboratorial de técnicas construtivas, não é prática. Prática construtiva é que você fala como é que bate um prumo, né? Aqui é técnicas de edificação. Espero que vocês tenham gostado, muitos se manifestaram aí, vocês vão com a minha cara, né? Vocês gostam de mim, eu fico muito satisfeito com isso. Espero que, né, dentro dessa aula meio espontânea aqui, que tenha sido valioso para vocês. Só um último comentário aqui. Obrigado, Stella. Obrigado mesmo. Abílio, tem algum livro de cálculo de concreto armado que você recomenda? Carvalho e Pinheiro. Libânio Pinheiro, vocês estudaram comigo ele, e o Carvalho, que é. Eu não gosto muito do método dele, não, mas o livro ficou. O Pinheiro revisou, ficou ótimo. Mas quem sou eu para falar? Ele é pós-doc também. É o professor da Unicamp. Unicamp e USP. Tá aí. E o concreto armado eu te amo, tá? Ele é mais leve. Primeiro o concreto armado eu te amo, depois esse daqui. Fechou? Moçada, aquele abraço para todos. Bom final de semana. Dinizismo já começou. Amanhã é de bater em porcada. Eu sou contra violência contra qualquer tipo de animal. Caça, rodeio, qualquer coisa. Mas bater na porcada pode. Fechou? Amanhã é dia de espancamento na porcada. Abraço para vocês. Até.